certo, minha vida. Desliguem, por gentileza, os microfones, tá? Aí, então, essa daí é a pauta do dia de hoje. Podem copiar, por favor. Vou dar aí uns 2 minutinhos. Professora, acabei a pauta. Certo, só vou dar mais um tempinho, tá? Tô vendo aqui que tem gente ainda copiando. Pronto? Podemos dar continuidade? Então, eu vou pedir para vocês acompanharem na apostila de vocês, tá? Eu vou colocar aqui na tela para a gente ver, mas vai estar lá na apostila de vocês também, tá? Então, vamos lá. E um positivo on. Então, vamos lá, oitavo ano. Ó, no segundo bimestre, então, né, a gente vai ver esses 3 tópicos aqui, tá? Tudo sobre o continente ainda, né, os 2 continentes, o americano e o africano, tá? Paisagens naturais dos continentes, então, americano e africano. Depois, a exploração dos recursos naturais. E, por último, do segundo bimestre, os impactos socioambientais. Então, a gente vai começar com esse aqui, o número 2, tá? Página 2. Na página 2 de vocês, já começa aqui, ó, paisagens naturais dos continentes americano e africano. Aqui, ele traz aí uma estação de transmissão de energia, né? Então, vamos lá, ó. As densas selvas que perpassam vários países, entrecortadas por seus rios longos e caudalosos, como o Congo, na África, e o Amazonas, na América do Sul, são cenários que simbolizam a natureza tropical predominante em boa parte da África e da América. Por outro lado, marcas humanas nessas paisagens também evidenciam a fragilidade desses ambientes diante de empreendimentos de infraestrutura e projetos respaldados pela necessidade do desenvolvimento econômico. Tá? Então, aqui, nesse caso, ó, ele está falando aqui, ó, torres de transmissão de energia e estrada em meio à floresta amazônica, tá? Então, olha só, isso aqui modificou a paisagem da floresta amazônica? Modificou, né? Sim, professor. Sim, então, isso daqui é uma interferência humana, tá? Nesse caso, esse tipo de interferência aqui, causada pelo homem, acabou trazendo progresso para aquela região, tá? A gente sabe que na região norte,
há muito poucas linhas de transmissão de energia e a gente sabe que não tem usinas hidrelétricas por lá, né? Vai ter aquela que eles colocaram no Rio Xingu, a usina de Belo Monte, se não me engano, tá? Então, aí, tá mudando a paisagem? Tá mudando, tá? A paisagem, o homem tá modificando. Só que, nesse caso, é para um bem maior, tá bom? A população de lá não tem geração de energia própria, a energia gerada, né, lá para a região, a maioria da região norte, antes era comprada da Venezuela, então, como o Brasil aí cortou relações comerciais e econômicas com a Venezuela, então houve a necessidade de acelerar esse super empreendimento, que é a usina de Belo Monte, tá? Há uns 2 anos, mais ou menos. Lembrando que a usina de Belo Monte já tem quase 10 anos que está sendo construída, tá? Então, vamos lá, ó. Tem 2 perguntinhas para a gente aqui. Quem souber, pode ligar o microfone e responder. Gente, eu só vou pedir mais uma vez, liguem as câmeras, tá? Por favor, liguem as câmeras. Eu vou printar essa tela aqui e vou mandar para a Késia, tá? Essas são as regras aí da aula ao vivo, tá bom? Vamos lá, número 1 ali, ó. Além dos rios citados, que é o rio Congo e o rio Amazonas. O Congo fica lá na África e o Amazonas aqui na América do Sul, né? Não pode falar que é só no Brasil, porque na verdade, ele não nasce, vai nascer lá na Cordilheira dos Andes, né? E vai se estender aí até quase toda a região norte do Brasil e pega uma região nordeste e deságua lá no Oceano Atlântico, né? Então, aí, o Amazonas, na América do Sul, e as respectivas florestas que eles percorrem. De que outro domínio natural ou domínios naturais da América e África você se recorda? Vocês já ouviram falar de alguns outros domínios naturais da África ou aqui do continente americano? Quem souber pode falar. Não se recordam? Então vamos lá, ó. Vamos falar da África, né? Na África, gente, a gente tem ali o deserto do Saara, é um domínio natural. A gente tem o deserto de Kalahari, é um domínio natural. Nós temos as savanas, tá? Então, tudo isso é domínio natural. Lá na África. Aqui no Brasil, a gente tem aí, falou, né, da floresta amazônica. Nós temos também, não, desculpa, no Brasil não, na América, né, a floresta amazônica. A gente também tem o deserto do Atacama, que fica no Chile. Todos esses são domínios naturais. Aqui no Brasil, a gente tem a Caatinga, que não se encontra em nenhum outro lugar do planeta, só aqui, tá? Então, assim, esses são domínios naturais, ok? Desses 2 continentes. E aí, na segunda pergunta, ele fala assim, é possível conservar esses domínios e, ao mesmo tempo, garantir o desenvolvimento socioeconômico? E qual é a sua ideia a esse respeito? Vocês acham que dá para explorar esses domínios naturais sem causar tantos danos assim à natureza? E as respostas? Acho que não, professora. Assim, acho que causa um pouquinho de um jeito ou de outro. Vocês acham que não tem como explorar sem prejudicar? Sim, é só não levar um machado, porque aí você vai explorar para dentro da mata. Você não vai ir cortando tudo. Bruno, ele fala explorar para... Economicamente. Economicamente. Então, de qualquer jeito... Eu acho que não, professora, porque se ele vai explorar economicamente, ele tem um objetivo de destruir uma parte da terra para dar um benefício para ele e para as outras pessoas. Senão... Bom, aí então, depende, às vezes não. Então, assim, é interessante ouvir assim, o que vocês acham, tá? Mas, ultimamente, as próprias indústrias, né, elas estão tentando se regularizar, tá? Elas estão tentando entrar num processo que não prejudique tanto o meio ambiente, porque elas sabem que as pessoas estão mais ligadas nisso. Por exemplo, a nossa apostila, lembram-se que a gente viu que a nossa apostila ela foi feita aí de material que foi coletado de forma, como que eu falo, sustentável? Lembram-se? A nossa apostila foi feita de papel, que foi aquela floresta de reflorestamento que foi feita,
tá? Então, assim, a empresa que fabrica o papel para fazer a nossa apostila, ou os cadernos, né, que vocês usam, lembra daquele selinho? Deixa eu ver se eu acho aqui a apostila, ó. Esse selinho aqui, ó, tá, ó. E tem o selinho, ó. Tem na apostila, tem no caderno de vocês, tá? Então, quer dizer, aquela indústria, ela está se qualificando para não agredir tanto o meio ambiente, porque as pessoas, elas já estão de olho nisso também, tá? Então, respondendo a pergunta de vocês, tem como sim, tá? Tem como, então, você acabar usufruindo desses recursos naturais, mas sem agredir tanto o meio ambiente. Não dá para não agredir 100%, tá? Não dá, não tem como. As empresas, elas já estão caminhando para se adequarem a isso, tá? Então, assim, a exploração, ela pode ser feita de modo racional, tá? Dos recursos, que é como essa empresa aqui que faz a nossa apostila, ela acaba trabalhando, tá bom, gente? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, hoje, então, as empresas, sim, a maioria já está se adequando, tá? Então, tem como sim preservar. Vamos lá. Eu vou começar a ler, depois, se alguém quiser, tá? Fazer parte da leitura também, fiquem à vontade, tá bom? Só falar, professora, deixa eu ler, que eu deixo. Senão vocês vão cansar, né, de me ouvir, e eu também vou cansar de falar, tá? Então, vou ler essa parte aqui já para a gente entrar no nosso roteiro aí. Ele fala assim, ó. Deixa eu só ler aqui na minha apostila, que para mim é melhor do que ler na tela, tá? Muitas das atuais paisagens naturais dos continentes americano e africano, com suas cordilheiras, vulcões ativos e extintos, florestas tropicais, áreas campestres, grandes desertos e semidesertos, existem há milhões de anos, tendo se desenvolvido muito antes da presença do Homo sapiens no planeta. Essas paisagens podem aparentar ser estáticas para quem as observa durante um curto período de vida humana. Lembram-se que eu já havia comentado com vocês que o planeta, ele não está parando, né? O planeta, ele não para, ele está se movimentando sempre. É que para a gente é imperceptível, tá? Por quê? Porque a nossa vida na Terra é muito curta, se você levar em consideração a idade do planeta, né? Tem 4,6 bilhões de anos, tá? Então, essas passagens para a gente é muito curto, então a gente acaba não percebendo as modificações constantes que o planeta acaba passando, tá? Na verdade, trata-se de paisagens dinâmicas e constantes e em constante transformação que se modificam em um ritmo muito mais lento do que o das sociedades que interagem com elas. Conforme veremos ao longo deste capítulo e dos próximos, essa interação e o ritmo de exploração de recursos têm sido frequentemente insustentáveis e colocam em risco a própria existência futura de muitas dessas paisagens, como as que conhecemos atualmente, tá? Ele está falando o quê? Que tem algumas coisas, alguns recursos naturais que vão ser impossíveis de ser repostos pela natureza, tá? E que a gente acaba usando, né, muito constantemente, e às vezes de forma até desregrada ou de forma desnecessária, a gente faz esse tipo de exploração, só que a gente também tem que ter consciência de que isso um dia acaba. Nem tudo, né, que é natural se renova. A gente tem os recursos renováveis e os não renováveis, tá? Então, aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa nossa utilização, né, de alguns bens que a natureza nos traz, tem que ser de forma regrada, para não faltar aí no futuro, tá? Aqui ele fala de uma das eras geológicas, ó. Ao final da era paleozoica, há cerca de 250 milhões de anos, por exemplo, formou-se, pelo encontro das massas continentais móveis, o supercontinente Pangeia. Parte dos atuais continentes africano e americano, bem como os demais, estavam agrupadas de modo completamente diverso ao formato que conhecemos hoje, cercado por um vasto oceano. Com o passar das eras geológicas, continentes se encontraram e se separaram, grandes cordilheiras se formaram
e muitas delas foram inteiramente desgastadas pelos ventos, rios, chuvas no decorrer de milhões de anos. São as erosões naturais, tá? Também causada pelas geleiras, tá? Outras permanecem remanescentes atuais das eras antigas, como os Montes Apalaches na América do Norte. Gente, sobre essa parte aqui da tabela geológica, eu separei uma tabela aqui para a gente ver junto, tá? Eu vou compartilhar ela aqui com vocês. Espera aí só um pouquinho, deixa eu só achar ela aqui. Deixa eu só colocar aqui, ó. Essa aqui é a tabela das eras geológicas, tá? Como que a gente lê essa tabela? A gente lê ela de baixo para cima, tá? Sempre ela vai ser assim, de baixo para cima, tá? Então, olha aqui, ó. 4 bilhões de anos, ou 4,6, né? O mais exato, tá? Aproximadamente. 4,6 bilhões de anos é a idade, então, da primeira formação da Terra. Onde, então, se formaram aqui, ó, na era pré-cambriana, o primeiro período, tá? Foi o Arqueozoico, que foi a formação dos escudos cristalinos. O que é a formação dos escudos cristalinos? É quando aquele magma, né? Porque a Terra era uma bola de fogo, né? Ele começou, então, a se solidificar, tá? Só que, para solidificar o magma, demora-se milhões de anos, tá bom? Não é assim, em contato já com a água, ele já vai começar a ficar duro. Não, tá? Ele vai demorar muitos anos aí, milhões de anos, para poder se solidificar e se transformar em rochas, tá bom? Então, aí depois a gente pula ali para o Proterozoico, que foram as primeiras formas de vida, que foram as bactérias, né? Os fungos e as bactérias. Vocês já devem ter visto isso lá nas aulas de ciências, né? Depois a gente muda, olha quanto tempo se passou de uma era para outra era, tá? Então, primeiro aí a gente falou da era pré-cambriana, depois a gente já tem a paleozoica. Olha quanto tempo, de 4 bilhões para 320 milhões, tá? Então, se passou milhares mesmo de anos para surgir isso daqui na Terra, ó. Então, aqui na paleozoica a gente tem o primeiro período da era paleozoica, o cambriano. O que houve lá no período cambriano? O surgimento dos répteis e o surgimento dos peixes e vegetais. Depois a gente já passou aqui para o Ordoviciano, foi o surgimento do primeiro continente, a Pangeia, tá? A Pangeia ela só surgiu porque aqui embaixo, ó, esses escudos cristalinos, então, olha quanto tempo que ele demorou para se solidificar, tá? Para a gente poder, então, ter a primeira massa, né, maciça aí de rochas, tá? Que foi a Pangeia. Depois teve ali, ó, o Siluviano, Devoniano, foram nas eras do gelo, aonde o planeta ele acabou passando pela primeira era, né, glacial da Terra. Depois a gente tem o Carbonífero, que foi o surgimento das florestas. E, por último, da era paleozoica, foi o Permiano, o período Permiano, que foi o surgimento dos tipos de rochas. Quais eram os tipos de rocha mesmo? Nós temos aí os escudos cristalinos, né? A gente tem as sedimentares, tem as magmáticas, as metamórficas, tá? Então, esses tipos de rochas. Depois, gente, a gente já passa para a era mesozoica, e aqui, ó, demorou mais ou menos, olha o tanto de tempo também que demorou para chegar aí nessa era 320 milhões, foi para 170 milhões de anos atrás, tá? O primeiro período da Mesozoica foi o Triássico, que foi o surgimento dos dinossauros. Depois teve aí o Jurássico, que foi a extinção total dos dinossauros. E, por último, a divisão. Essa divisão é a divisão dos continentes. Lembra aqui, ó, que lá no Ordoviciano, no Siluviano, ele era a Pangeia? Era um único continente só, né? Uma única massa de terra, né? De rocha. E ele já começou a se dividir. Como que ele começou a se dividir? Através dos movimentos das placas tectônicas, tá? Então, aí, há 70 milhões de anos atrás, começou essa formação atual dos continentes que a gente conhece agora. Então, demorou cerca de 100 milhões de anos, tá? Para ele chegar quase nesse formato que nós conhecemos hoje.
na era Cenozoica, que é a era que nós estamos vivenciando agora, tá? Então, a gente, na idade da Terra, né, no tempo geológico da Terra, a gente está na era Cenozoica. O primeiro período da era Cenozoica é o Terciário. E o que aconteceu lá, então? A formação dos continentes através do movimento das placas tectônicas, tá? Depois o surgimento das aves, que até então... Professora, Oi? a Maria falou que caiu o Zoom dela e que ela não consegue entrar de novo. Ai, agora eu não posso sair daqui, deixa eu ver. Vê se ela consegue entrar lá por aquela senha. Eu até passei uma senha lá também. Vê se ela consegue, tá? Aqui no período terciário tem o surgimento das aves e, por último, a formação das montanhas. Como que se formaram as montanhas? Vocês se lembram? Como que se formaram as montanhas? As grandes cadeias de montanhas, de cordilheiras? Por causa da água, né? Do mar, acho que é por causa do mar. Na Por verdade, causa... Movimento das placas tectônicas? exatamente, foi por causa dos movimentos das placas tectônicas, tá? A gente tem aí 3 movimentos de placa, né, das placas, que são a transformante, quando ela vai assim para frente e para trás, tá? Que é o caso lá da falha de San Andreas, lá na América do Norte, na Califórnia. A gente tem a convergente, quando ela se choca, tá? Quando ela se choca uma com a outra, e a placa mais pesada acaba afundando, e a mais leve ela acaba sendo enrugada para cima, que é essa que causa, então, o surgimento, né, das montanhas e das cordilheiras. E a gente também tem a divergente, que é aquela que separa, que foi o caso desses 2 continentes que a gente está vendo hoje, tá? Da América, do continente americano e do continente africano. As 2 placas, elas se afastam. Mas, na verdade, quem está andando, quem está se afastando é a placa africana, tá? Então, o continente africano, ele está indo para mais distante da gente. E isso ainda está acontecendo, tá? Segundo, né, os estudiosos, os especialistas, esse movimento, né, esse afastamento da placa africana da nossa placa americana, ele se dá mais ou menos de 2 a 3 centímetros ao ano. Tá? Então, para a gente, é impossível a gente perceber, tá? Porque lembra que eu falei, a nossa vida na Terra é muito curta para a gente poder observar essas transformações aí que a Terra vem passando, tá? Mas sim, as placas, elas estão em constante movimento, sim, tá? Outra coisa também é lá na Ásia, né? A gente vê constantemente, a gente consegue perceber, porque é visível, né, os terremotos, tá? Os terremotos são causados, sim, pelo movimento das placas, tá? Então, aí a gente consegue perceber porque destrói tudo que está por cima. Tudo que o homem construiu, ele acaba destruindo porque abala, né? A terra se move e as estruturas não aguentam e vem ao chão, tá? Prof, Oi. tem risco de, tipo, a África sempre estar em movimento por ano, né? Sim. Tem risco dela, tipo, dar a volta na Terra e voltar aqui pro Brasil só por trás? Na verdade, não é assim que ela vai dar a volta, né? Ela não vai sair boiando, né? Assim, a deriva do mar, tá? O que pode acontecer, Leonardo? Sua pergunta é muito boa, tá? O que pode acontecer é que os especialistas falando, tá, gente? Isso daí é que a gente ouve falar. Os cientistas, eles falam que sim, que a Terra, ela pode... os continentes, eles podem se unir novamente, tá? Só que daí ele não vai ser a mesma formação de como era lá na Pangeia, tá? A formação vai ser diferente. Por exemplo, o continente africano não tem como ele voltar e se unir novamente com o continente americano. Ele pode encostar lá na África, na Oceania, porque ele está indo lá para o outro lado, né? Ele está indo para o lado leste, tá? Então, não tem como ele fazer a volta no globo, mas tem como ele se juntar a esses outros continentes aí que eu falei para você, tá bom? E agora, deixa eu só falar desse último, ainda na Era Cenozoica. Lembra que eu falei que a gente está vivenciando a Era Cenozoica? O período que a gente está vivendo agora é o Quaternário, que é esse último aqui, ó, tá? Então, aí, no Quaternário, há cerca de 1 milhão de anos atrás, o planeta ali passou pela última Era do Gelo,
tá? Então, aí nós passamos por 2 eras do gelo, desde o surgimento da Terra, 4,5 bilhões de anos atrás. E daí, logo depois dessa última era do gelo, surgiu, então, os primeiros primatas, o homem, tá? Então, aí, nós estamos vivenciando, tá? A gente está vivendo na era Cenozoica, no período Quaternário, tá bom? E tudo isso aconteceu há 1 milhão de anos atrás. Então, olha só, isso aqui, gente, essa tabela que eu separei para vocês, é uma tabela bem enxuta, tá? Ela tá bem resumida. Tem tabelas gigantescas na internet que você pode encontrar. Ela coloca todos os eventos em que a Terra passou nesse período de acreção da Terra, tá? Então, assim, esse daqui é o mais resumido possível que eu consegui encontrar para explicar para vocês. Ficou dúvidas sobre isso, gente? Perguntem, por favor. Se ficou dúvida? Professora, qual é o nome dessa tabela? Tabela das eras geológicas. Tá? Tabela... Deixa eu ver se dá para me escrever aqui para vocês. Espera aí. Não dá. Não dá para escrever. Ah, dá. Espera aí. Professor, Oi, pode falar. quando um continente se junta com outro, ele se torna só um ou continua sendo vários? Muito boa a sua pergunta. Na verdade, tem 2 continentes que eles não foram separados. Vocês sabem quais são? E eles são 2 continentes. Europa e Ásia. Isso mesmo, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui para vocês, ó, eu separei aqui essa página do Google Earth, eu vou colocar aqui para vocês, ó, só pra gente dar uma olhada. Peraí, deixa eu só... Minha internet não é muito boa, tá? Mas aí eu vou colocando aqui, tá? Vou colocar aqui a Ásia, pra ver se a gente acha o continente. Bem. Deixa eu colocar ele limpo, sem nada. E daí dá pra ficar melhor, tá? Tirei uma print e vou imprimir. Ó, esse aqui é o continente asiático, tá vendo? Tudo isso, ó. Tudo isso aqui é a Ásia. Só que aqui do lado, ó, aqui é a Europa, tá? Tá vendo essa fissura aqui, ó, mais escura? Isso Professor, o pior é que eu não tô vendo, não. Não Não tá tô vendo? conseguindo ver ainda. Eu Tá, tô vendo ó. a tabela ainda. Ah, tá. Peraí, então que eu vou. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu acho que eu não. Deixa eu ver se eu. Mas o pior é que eu sei, professora, que eu tenho um jogo de tabuleiro Tá que ele conseguindo tem ver o mapa agora? inteiro. Agora sim. Sim. Então, olha só, ó. Aqui é o continente asiático, inteirinho. Tá? Aqui é a Ásia. Esse aqui do lado é a Europa. Tá vendo que elas estão no mesmo bloco maciço? Elas não se separaram, tá? Então, aqui, ó, nesse caso aqui é chamado de Eurásia, tá? Porque é a Europa com a Ásia, tá bom? Só que aqui elas não se separaram com o movimento da placa tectônica, tá? Então, elas estão juntas aqui. Professora, mas mesmo assim, elas vão se separando aos poucos ou não? Nesse caso aqui, não. Da Europa e da Ásia, não, tá? Mas, ó, vamos aqui pra gente, ó. Aqui é nós, ó. Desculpa, aqui é a África, tá? O Brasil tá aqui. Olha só, ó. Tá vendo que esse encaixe aqui, ó, ele daria certinho aqui, se fosse juntar? Como um quebra-cabeça. Então, olha só o tanto que já andou, tá? O tanto que a África já foi, né, do lado no sentido leste, tá? Para longe da placa americana. Tá bom? Então, olha só, ela já andou tudo isso e continua, tá? Cerca aí de 2 centímetros, de 2 a 3, né? Centímetros ao ano, tá bom? Pessoal, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Vai cair daqui 1 minuto, a conexão vai cair, tá? Então, vamos lá naquele nosso combinado, volta lá no WhatsApp, que eu vou mandar o link para vocês, certo? Aí a gente já volta aqui mesmo nessa página aqui, ó, tá? Eu vou só esperar cair, tem menos de 1 minuto. Só um pouquinho. E, prof, mas aí tem como a África dar a volta ao mundo, né? E bater com... Não, ó,
É aquilo que eu estava explicando, dar a volta não vai, porque ele está vindo para cá, ó, ele vai se encostar aqui, ó. Vai acabar encostando aqui na Ásia e aqui em cima na Europa. Aqui no meio, ó, o que separa eles é o mar Mediterrâneo, tá? Então pode ser que ela